Olá colegas, tudo bem? Eu sou o Ricardo e hoje vamos para o nosso segundo vídeo sobre modalidades ventilatórias no domicílio. E agora a gente vai falar de BiPAP. Já falamos de CPAP no primeiro vídeo, vamos falar de BiPAP. O BiPAP, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem simples, porque muitos colegas às vezes não têm uma formação de fisioterapia respiratória ou não têm esse tipo de especialização, acabam tendo dificuldade de entender como é que funcionam essas modalidades. Então eu vou tentar ser bem simples, de uma forma bem tranquila, e obviamente quem tiver uma dúvida maior pode escrever para a gente que a gente vai conversar. Mas vamos começar sobre as modalidades do BiPAP. A gente tem um aparelho de BiPAP ou um respirador mecânico em casa usando essa modalidade de BiPAP, e dentro dessa modalidade a gente tem três modalidades básicas. A primeira é espontâneo, o próprio nome já diz. Espontâneo, o que quer dizer? Eu vou colocar uma pressão inspiratória e uma pressão expiratória e o próprio paciente vai manter uma respiração espontânea com esse aparelho. Então o que vai acontecer? O aparelho vai respeitar a frequência respiratória desse paciente e vai dar a pressão durante a inspiração, aquela pressão pré-determinada que eu coloquei, e na expiração também uma pressão pré-determinada. Tá? Então praticamente o aparelho só vai acompanhar o paciente. Quem vai respirar é o próprio paciente. Aquele paciente que tem drive respiratório, aquele paciente consciente, orientado, que às vezes tem mais uma fadiga muscular e precisa somente de um suporte ventilatório, tá bom? Depois a gente tem o que? O ST. O que quer dizer ST? ST, Spontaneous Timed, é porque está em inglês. Alguns aparelhos hoje já vêm traduzidos em português, às vezes vem escrito ET, que é o Spontaneous Timed também. O que quer dizer isso? Eu vou manter a minha pressão inspiratória que eu pré-determinei, a pressão expiratória também, um tempo inspiratório pré-determinado também, só que aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma frequência respiratória mínima que eu quero que ele tenha. Então vamos colocar que eu coloquei 14 de frequência respiratória mínima. Meu paciente tem drive respiratório, meu paciente está respirando normalmente, mas ele tem uma instabilidade respiratória, ou ele tem uma doença progressiva crônica neuromuscular que pode fazer com que ele entre em fadiga muscular ou que ele pare de respirar a qualquer momento, ou ele tem história de umas apneias graves à noite que podem me causar alguma situação como essa. E aí o que eu vou colocar? Eu vou colocar aquela frequência respiratória mínima. Se ele fizer menos que aquilo, o aparelho vai entrar. Então vamos colocar lá, o paciente está me fazendo 20 de frequência respiratória por minuto, 20 respirações por minuto. Eu coloco 14 no aparelho. O aparelho vai acompanhar o paciente como num modo espontâneo. Só que o que vai acontecer? Se o paciente por algum motivo fizer menos que 14 respirações por minuto, o aparelho entra. Então me garante uma ventilação para o paciente em alguma situação de instabilidade clínica. Tranquilo? E a outra modalidade é o Timed. O Timed nada mais é que aquela respiração controlada. Aí o aparelho faz tudo. Tá? Geralmente a gente não usa, porque são pacientes mais graves, pacientes extremamente instáveis, que eu preciso ter um controle total dele, tanto de pressão, ins, ex, tempo expiratório, volume corrente e frequência respiratória. Então o paciente praticamente é aquele paciente que não tem drive, que não respira, mas que está instável. Então o aparelho vai fazer tudo. Geralmente a gente não usa em casa, por quê? Se o paciente está assim, é sinal que ele tem que estar no hospital, não tem que estar em casa. Tranquilo? Eu tenho ainda mais uma modalidade que a gente precisa conversar, mas eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Eu sou o Ricardo Nami do Saber Saúde. Te espero daqui a pouco. Tchau, tchau.